Olá, bom dia. Está no ar Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, que demorou, mas chegou. E eu abro essa edição falando de um protesto aqui em São Paulo que pode causar transtornos para muita gente. Os entregadores param hoje mais uma vez. E esse novo protesto, que acontece uma semana após da primeira paralisação, é para pedir o aumento de taxas por quilômetro rodado, a vacinação contra a Covid-19 e também o fim de bloqueios indevidos. Os motoqueiros e os bikers prometem bloquear a entrada de shoppings aqui da capital paulista para dificultar os trabalhos de entregas. Falando de coronavírus, mais de 2 milhões de testes de Covid-19 estão parados em um galpão do Ministério da Saúde que fica em Cumbica, na Grande São Paulo. O problema, gente, é que esses testes têm um vencimento muito próximo e o Tribunal de Contas da União quer a distribuição imediata dos kits. Os testes são do tipo RT-PCR e vencem entre maio e junho. Eles estão no galpão do Ministério da Saúde, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. A pasta disse que 419 mil testes devem ser distribuídos antes do vencimento e que outros 1.800.000 estão sendo avaliados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade e que, após análise, vão ser distribuídos a estados e municípios. Em novembro de 2020, o número de testes guardados era de quase 7 milhões, com validade até janeiro de 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação do prazo de vencimento por 4 meses. E, mesmo assim, ainda há uma grande quantidade guardada. O TCU cobrou a distribuição imediata dos kits e deu prazo até quarta-feira para o Ministério da Saúde dar explicações do caso. O Brasil é um dos países que ainda tem uma testagem para a Covid considerada baixa. No ranking de testes por milhão de habitantes, o Brasil aparece atrás dos vizinhos Chile, Uruguai e Argentina. E agora destaque internacional. Na Argentina, os casos de coronavírus não param de crescer. O país registrou ontem o maior número de mortes por Covid-19 em um só dia, desde o início da pandemia. Autoridades confirmaram 537 pessoas mortas pela doença, o que eleva o total a mais de 60.600 mortes. Enquanto isso, foram informados mais de 27 mil contágios nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim. O acumulado de infecções já passa de 2,8 milhões no país, para um total de 45 milhões de habitantes. Autoridades de Buenos Aires alertaram sobre o sistema de saúde saturado e próximo ao colapso na província mais populada do país, com cerca de 40% dos habitantes da Argentina. Na região metropolitana da capital, onde vivem 15 milhões de pessoas, foi identificada a maior velocidade de infecções nas últimas semanas. A taxa de mortalidade na Argentina é de 1.320 por cada milhão de habitantes, uma das mais elevadas das Américas. Pelo menos 13 pessoas morreram hoje em um incêndio em um hospital que trata pacientes com Covid-19 na Índia. Todas as vítimas eram pacientes com a doença. O país vive um surto da Covid com recorde de casos por dia. O hospital fica na região de Mumbai e as causas do fogo estão sendo investigadas. Agora, olha que ideia bacana que vem lá da França. Um médico desenvolveu um portal para que as pessoas sejam desinfectadas contra a Covid-19. O equipamento é bastante eficaz e ele garante a segurança de quem passa pela unidade hospitalar. No ano passado, um médico no sudoeste da França trabalhou em um protótipo de portal de desinfecção Covid, com sprays para qualquer pessoa que passar por ele receba uma fórmula natural que o médico diz ser inofensiva e 99,99% eficiente contra o novo coronavírus. De acordo com os profissionais do hospital, o equipamento é bastante eficaz e garante segurança aos frequentadores da unidade hospitalar. Na verdade, é um sistema ultrassônico que vai gerar uma nebulização de 30 segundos que deposita na roupa e no corpo o produto desinfectante natural, que elimina praticamente todos os vírus. No início estávamos bastante céticos, porque nunca tínhamos ouvido falar desta inovação e nos questionamos sobre a sua utilidade e eficácia. Os profissionais explicam que foram realizados vários testes com fórmulas diferentes, submetidas em laboratórios de análises que demonstraram
todas as características necessárias para a viabilização do projeto, mas, claro, sem abrir mão das medidas sanitárias, como o uso de máscaras faciais, limpeza das mãos com álcool em gel, aferição da temperatura, entre outros protocolos para controle da doença. Ideia bacana. E olha, para encerrar essa edição, sabe aquela tampinha de garrafa PET que você deve ter aí na sua casa? Ou até mesmo o lacre da latinha de um refrigerante? Então, elas podem ajudar muita gente que está em tratamento contra o câncer. Vamos ver como nessa reportagem de Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Tampinhas que salvam vidas. 1, 2, 3, milhares. E pode ser de qualquer tipo, de garrafas PET, de shampoo, achocolatados ou aqueles lacres de latinha de refrigerante, por exemplo. Juntas, elas são comercializadas para empresas de reciclagem e a verba arrecadada é destinada para o tratamento de pacientes que estão com câncer. Juntamos e transportamos 1,2 toneladas de tampinhas que deixou de ir para o meio ambiente, né? E 60 quilos de lacres. E essa verba, nós entramos em contato em Barretos e ela fica em Dourados, destinados a pacientes aqui, para ajudas, auxílios. Durante o ano passado, em apenas 5 meses de campanha, a associação arrecadou mais de 1 tonelada de tampinhas e 60 quilos de lacres de latinhas. E o tempo não para. Mesmo durante a pandemia, as ações da Diretoria Especializada de Assistência Social da Associação de Apoiadores de Dourados do Hospital de Amor continuam acontecendo. Antes da crise do coronavírus, existiam 70 pontos de arrecadação de tampinhas. Para continuar com as doações e com todas as medidas de biossegurança, um único ponto de coleta foi estabelecido. Fizemos uma reformulação devido à pandemia, né? Antes da pandemia, tínhamos mais de 70 pontos de coleta na cidade, né? Então veio a pandemia e fomos obrigados a reformular. Entramos em contato com Carlinhos, da primeira linha, e ele gentilmente nos cedeu esse espaço aqui, né? Então, cada pessoa que deseja colaborar com o meio ambiente e ser solidário, né, junta em casa tampinhas rígidas de achocolatados, shampoo, água, né, e traz aqui. Lembrando que o valor das arrecadações feitas aqui em Dourados é destinado a pacientes que estão em tratamento oncológico e são atendidos pela associação no município. Esse dinheiro é destinado às pessoas, né, auxílio, né, às pessoas que nos procuram, da apoiadores, né, auxílio como remédio, transportes, né, que chegam até nós. O ponto de coleta fica no estacionamento da loja Primeira Linha Acabamentos e as doações podem ser levadas apenas em horário comercial. É isso aí, um ajudando o outro. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre as vendas na internet que bateram um recorde nesta pandemia. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.